Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será a República da Espada no Brasil. Essa é a segunda aula de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Então nós temos aqui a segunda aula de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. E aqui República da Espada, que é o nosso tema agora. Neste estudo nós vamos compreender o que foi a República da Espada no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história da República da Espada no Brasil. Vamos lá comigo aqui. O que foi a República da Espada no Brasil? A República da Espada foi todo o período da história do Brasil entre 15 de novembro de 1889 a 15 de novembro de 1894, na qual a República Brasileira foi governada por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Os militares assumiram inicialmente o poder da República porque precisava consolidar o sistema republicano no Brasil. Além disso, eles representavam, na época, a classe social mais organizada do país. Então, este período aqui, de 1889 a 1894, a República do Brasil, ela foi governada por estes dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Por isso, nós chamamos aí de República da Espada. Aqui nós temos os principais fatos que marcaram a história da República da Espada. Nós vamos conhecer e analisar todos eles. Então, prosseguindo aqui os nossos estudos, nós temos aqui o primeiro fato: anulação da Constituição de 1824. Anulação da Constituição de 1824, ou seja, da Constituição do Brasil Imperial, foi um dos fatos que marcou a história da República da Espada no Brasil. Porque com a instituição da República no Brasil em 15 de novembro de 1889, ocorreu a destituição das instituições da monarquia, anulação da Constituição de 1824 e convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte que criaria uma nova Constituição para o Brasil e depois se transformaria no Congresso Nacional. Nós temos aqui a imagem de Dom Pedro I, que outorgou a primeira Constituição brasileira em 1824, e com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, essa Constituição de 1824 ela perde a sua função, perde o seu valor, porque é implantada uma nova realidade no Brasil. Então nós vamos agora para o segundo fato: governo provisório de Deodoro da Fonseca. O governo provisório de Deodoro da Fonseca foi um outro fato que marcou a história da República da Espada no Brasil, porque com a proclamação da República assumiu o poder o militar Deodoro da Fonseca e governou provisoriamente o Brasil entre 15 de novembro de 1889 a 24 de fevereiro de 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição da República do Brasil. E com ela, Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente, com uma votação no Congresso Nacional, presidente do Brasil para mais um mandato. Então, o governo provisório de Deodoro da Fonseca foi entre 1889 a 1891. Quando é promulgada a primeira Constituição da República, em 24 de fevereiro de 1891, ele é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para mais um mandato. Ok? Nós vamos conhecer agora a política econômica de Rui Barbosa, que foi um outro fato que marcou a história da República da Espada. Então, a política econômica de Rui Barbosa
foi um outro fato que marcou a história da República da Espada, porque Rui Barbosa, ministro da Economia do governo provisório de Deodoro da Fonseca, criou uma política econômica que visava o desenvolvimento do Brasil, principalmente na área industrial. E, para tanto, a política econômica de Rui Barbosa foi baseada na adoção de medidas protecionistas, na liberdade para a emissão de moedas por parte de bancos privados e na facilidade para a abertura de empresas de capital aberto. Diante disso, ocorreu uma intensa movimentação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde eram negociadas as ações das empresas. Com isso, a movimentação foi comparada à euforia nas apostas de corridas de cavalo, e por essa causa a política econômica de Rui Barbosa ficou conhecida como encilhamento. Encilhamento é a prática de arriar o cavalo, preparar o cavalo para a corrida, para a largada. Porém, as suas medidas não deram certo e geraram uma grave crise econômica no país. O que se viu foi o aumento da inflação, falência de empresas e o crescimento da especulação financeira. Aqui nós temos a imagem de Rui Barbosa e nós temos aqui a especulação da economia na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Vamos para o próximo fato. A Constituição de 1891. A Constituição de 1891 foi um outro fato que marcou a história da República da Espada, porque ela foi a primeira Constituição da República Brasileira e foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e apresentou as seguintes características. E nós vamos conhecer estas características agora. República Federativa composta por 20 estados, ou seja, unidades da federação e possuidores de certa autonomia. Foi uma das características da Constituição de 1891. Outra característica, divisão da República em 3 poderes: poderes executivo, legislativo e judiciário, e assim também seria nos estados. Outra característica da Constituição de 1891 foi a manutenção da propriedade particular, Estado laico, ou seja, um Estado neutro nas questões religiosas, liberdade de pensamento, de associação, com valorização do positivismo, que era uma filosofia do francês Auguste Comte, que pregava a ordem moral e intelectual da sociedade como forma de alcançar o progresso. Por esse motivo é que a bandeira do Brasil tem a frase ordem e progresso. Uma outra característica da Constituição de 1891 foi a criação de um sistema eleitoral baseado no voto aberto, ou seja, o voto não era secreto e não podiam votar as mulheres menores de 21 anos, mendigos, analfabetos, soldados e padres. Esse dispositivo do voto aberto ele vai ser interessante porque ele vai abrir espaço para os coronéis, o denominado coronelismo, e nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Então nós temos aqui a imagem da Assembleia Constituinte, que promulgou a primeira Constituição da República do Brasil em 24 de fevereiro de 1891, e com essa promulgação da Constituição, essa mesma Assembleia Constituinte se tornou no Congresso Nacional, ok? Então agora nós vamos para o próximo fato aqui. Nós temos aqui o governo constitucional de Deodoro da Fonseca. O governo constitucional de Deodoro da Fonseca foi um outro fato que marcou a história da República da Espada no Brasil. Por quê? Com a nova Constituição de 1891, Deodoro da Fonseca foi eleito presidente da República em 24 de fevereiro de 1891 pelo Congresso Nacional. Com isso, ele manteve-se no poder com o apoio dos militares, dos cafeicultores e dos políticos que representavam as oligarquias agrárias do país.
Porém, o segundo mandato de Deodoro da Fonseca foi um período muito conturbado e de grande pressão política, principalmente devido à crise econômica acentuada pela política econômica de Rui Barbosa, fato que acabou gerando uma grande oposição ao seu governo. Diante dessa situação, Deodoro da Fonseca resolveu fechar o Congresso Nacional, que fazia oposição ao seu governo, em 3 de novembro de 1891 e convocou novas eleições para eleger um novo Congresso Nacional. Porém, tais medidas agravaram ainda mais a crise política, porque Deodoro da Fonseca desrespeitou a Constituição Federal de 1891. Com isso, os militares da Marinha, por meio da revolta da Armada no Rio de Janeiro, reagiram contra a decisão autoritária do governo e fizeram pressão, ameaçando bombardear a capital federal caso Deodoro da Fonseca não renunciasse. Diante disso, Deodoro da Fonseca cedeu às pressões militares e políticas e renunciou à presidência da República em 23 de novembro de 1891. Em seu lugar, assumiu o vice, o Marechal Floriano Peixoto. Então, o governo provisório, melhor dizendo, o governo constitucional de Deodoro da Fonseca foi entre 24 de fevereiro a 23 de novembro de 1891. Nós temos aqui a primeira bandeira republicana no Brasil. Então, aqui está a primeira bandeira republicana do Brasil. Percebe aqui que ela tem uma aparência com a bandeira dos Estados Unidos. E a bandeira atual do Brasil é esta. Nós temos aqui a frase ordem e progresso, que é uma frase do positivismo de Augusto Comte. Então agora nós vamos ver o outro fato aqui, governo Floriano Peixoto. Então o governo Floriano Peixoto foi um outro fato que marcou a história da República da Espada, porque ele iniciou com a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca em 23 de novembro de 1891 e se estendeu até 15 de novembro de 1894 e foi marcado por muitas revoltas. A origem destas revoltas está diretamente ligada ao desrespeito da Constituição de 1891, que, de acordo com a Constituição, se um presidente não completasse 2 anos de mandato, deveria ser convocada nova eleição presidencial. Porém, o Marechal Floriano Peixoto assumiu o poder e não convocou novas eleições. Com isso, estourou a segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro em 1892 e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul em 1893. Além disso, Floriano Peixoto adotou medidas populares como redução dos valores dos aluguéis, redução de impostos sobre a carne, realizou construção de casas populares e tomou medidas econômicas protecionistas que visaram proteger a nascente indústria brasileira. Então aqui nós temos a imagem de Deodoro da Fonseca, que governou o Brasil entre 23 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894. Ele assumiu devido à renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Então vamos para o próximo fato aqui, a revolta da Armada no Rio de Janeiro. A revolta da Armada foi um outro fato que marcou a história da República da Espada no Brasil, porque ela foi um movimento armado ocorrido entre 1891 a 1894, liderado pela Marinha Brasileira e foi marcada por 2 rebeliões contra o desrespeito à Constituição de 1891 pelo governo federal. Então vamos ver aqui a primeira revolta da Armada, que ocorreu em novembro de 1891
Nós temos aqui a imagem da Marinha Brasileira com os navios ancorados na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui a primeira revolta da Armada. A primeira revolta da Armada ocorreu em novembro de 1891 contra o autoritarismo de Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso Nacional em 3 de novembro de 1891. Com isso, o almirante Custódio de Melo ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro com navios que estavam ancorados na Baía de Guanabara, fato que resultou na renúncia de Deodoro da Fonseca em 23 de novembro de 1891. Então, a primeira revolta da Armada ocorreu em novembro de 1891 contra o autoritarismo de Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso Nacional em 3 de novembro de 1891 e resultou na sua renúncia em 23 de novembro de 1891. Então, nós temos aqui a imagem do almirante Custódio de Melo, que ameaçou bombardear a cidade, a capital federal, que era o Rio de Janeiro, caso Deodoro da Fonseca não renunciasse à presidência da República. E aí nós temos aqui a segunda revolta da Armada. A segunda revolta da Armada iniciou em 1892 e se estendeu até 1894 e foi motivada novamente pelo descumprimento da Constituição de 1891 por parte de Floriano Peixoto, que assumiu a presidência da República e não convocou novas eleições, porque a Constituição de 1891 determinava que, caso o presidente da República não completasse 2 anos de mandato, deveria convocar novas eleições. Porém, Floriano Peixoto não cumpriu o dispositivo constitucional e, contando com o apoio da população e do exército brasileiro, ele sufocou a rebelião que era liderada pela Marinha Brasileira. Então nós temos aqui, a segunda revolta da Armada iniciou em 1892 e se estendeu até 1894. Foi motivada pelo descumprimento da Constituição de 1891, agora por parte de Floriano Peixoto, que assumiu a presidência da República com a renúncia de Deodoro da Fonseca e não convocou novas eleições. Ok? Vamos para o outro fato: Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista foi um outro fato que marcou a história da República da Espada no Brasil, porque ela foi uma guerra civil no Rio Grande do Sul, entre 1893 a 1895, que envolveu 2 grupos políticos da região: o grupo dos Chimangos contra o grupo dos Maragatos. O grupo dos Chimangos era conhecido como Pica-Paus e era o grupo que defendia o governo de Júlio de Castilho do Rio Grande do Sul. Além disso, ele defendia a centralização política, o presidencialismo, o positivismo, ou seja, a ordem moral e intelectual da sociedade, e o governo federal de Floriano Peixoto. Já o segundo grupo, dos Maragatos, era conhecido como federalista e era contrário ao governo de Júlio de Castilho, que era o governo do Rio Grande do Sul, e defendia a implantação do poder descentralizado e do parlamentarismo. Além disso, ele era contrário à política implantada pelo governo federal após a proclamação da República e reivindicavam a revisão da Constituição de 1891. No entanto, a Revolução Federalista foi sufocada pelo governo republicano de Floriano Peixoto. Contudo, ela demonstrou que havia no Brasil vários grupos políticos e que a forma de governo baseado na República e no sistema presidencialista implantado com o fim da monarquia em 15 de novembro de 1889 não era unânime na nação brasileira.
Aqui nós temos a imagem retratando a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, entre 1893 a 1895, né, que envolveu aqui dois grupos políticos, né, os chimangos, que eram também conhecidos como pica-paus, tá? Temos aqui os pica-paus, os chimangos, e temos aqui os maragatos. Tá? Então foi um conflito entre esses dois grupos. O grupo dos chimangos defendia o governo de Júlio de Castilho, defendia o presidencialismo e defendia o governo de Floriano Peixoto. Já o grupo dos maragatos era contrário ao governo de Júlio de Castilho e defendia a descentralização do poder político e a implantação do parlamentarismo. Então, com isso nós chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a participação de todos, um abraço, até o nosso próximo encontro.